Você alguma vez já passou por problemas financeiros? Esses problemas financeiros trouxeram mais unidade na sua família ou criaram divisões? Como você viveu na abundância e na falta das coisas? A palavra de Deus vai nos falar um pouco sobre isso, e esse é o convite para esse domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos hoje, neste domingo, falar um pouquinho da palavra de Deus, mas de forma especial da segunda leitura. O Evangelho vai nos falar da festa, do convite que o Senhor faz àquele povo escolhido e de repente percebe que a festa não se enche e que precisa chamar mais pessoas e sai à procura dessas pessoas nas encruzilhadas. Nós somos este povo da encruzilhada. Precisamos entrar nesta festa do Senhor que chamou os bons e os maus, mas precisamos ter dignidade, vestes dignas. A partir deste convite, quero levar vocês para a palavra que está lá em Filipenses, no capítulo 4, do versículo 12 ao 14 e depois 19 ao 20. Diz assim: Irmãos, sei viver na miséria e sei viver na abundância. Eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou sofrendo necessidade. Olha só, eu aprendi o segredo. Meus caros, um dos problemas mais comuns para separações, sabe o que é? Problemas financeiros. Quando começa o problema financeiro a entrar em famílias, as coisas começam a perder os rumos. E eu não falo somente aquela pessoa que perdeu o emprego e de repente não tem condições mínimas de sustentar a casa. Falo também daquelas pessoas que têm uma condição social elevada e são chamadas a baixar o nível social, são chamadas a diminuir as suas saídas, aquele bom supermercado que tinha antes, reduzir para uma coisa menos significativa. Não chegam a passar nem de longe fome, mas reduziram o nível da qual eles podiam viver. Quando isso acontece, muitas vezes gera instabilidade, porque essa palavra que São Paulo diz, muitas vezes não acontece conosco. Saber viver quando tem muito e quando tem pouco. E esse é um grande desafio, principalmente neste tempo. Quantas pessoas que eu conheço que perderam o emprego e que estão dependendo agora dos pais, que estão dependendo de pessoas. Tem duas pessoas de forma especial me chamam a atenção, me vem a lembrança durante esse evangelho. Uma que sempre durante as missas, no final da missa, vem lá e me pede a bênção, pedindo pelo emprego. Eu acho que eu conheço praticamente há uns 5, 6 anos que ele está indo nas missas pedindo um emprego. Já tem uma certa idade, por essa idade é muito difícil conseguir emprego. E ele está lá, insistentemente pedindo ao Senhor. Mas as portas não têm se aberto para este homem, e eu fico falando, Senhor, o que acontece? Por quê? E são perguntas justas diante da insistência dele, diante do desejo dele de conseguir um trabalho. Uma pessoa formada, com competências que podem ajudar, mas que as portas não se abrem. Deus está ensinando a esta pessoa a viver num nível mais baixo do que ele está acostumado. Por sinal, ele está vivendo há um bom tempo assim. Há outros que estão fazendo a experiência de terem a sua família cuidada por doações de outros. E isso, meus caros, é muitas vezes para nós, principalmente homens, uma humilhação. Quando essas coisas vão acontecendo, dentro de nós vai balançando. Balançando porque uma esposa ou um esposo pode exigir um pouco mais naquele tempo, porque o esposo pode se acomodar porque perdeu o emprego, ou a esposa quer exigir algo que o esposo não pode dar naquele tempo. Em cada momento da nossa história há um convite de Deus. Justamente quando vem a penúria, tem um convite de Deus para você. Você pode entrar nesta festa, mas pode entrar porque é o jeito, não tem o que fazer.
tenho que pedir ajuda para o meu irmão, tenho que pedir ajuda para os meus pais, tenho que esperar chegar a providência assim. Eu tenho que entrar, porque não tem outra opção. Ou eu tenho que deixar, eu tenho que, sei lá, mudar de casa, reduzir a escola dos meus filhos por causa dessa dificuldade financeira. Não tem outra opção, tem que fazer isso. A gente entrou ali, mas a gente não entrou porque muito queria. E quando a gente entra assim, a gente entra sem se preparar. Porque o que nós precisamos entender? Qual é o convite de Deus para esse momento? São Paulo está dizendo assim, olha, eu aprendi o segredo. Eu aprendi o segredo, aprender o segredo. Eu sei viver agora na abundância e na falta. O segredo está numa centralidade. Ele vai dizer assim, ó, tudo posso naquele que me dá força. Tudo posso. Centralizou toda a experiência em Deus. Deus está dizendo algo para ele, está ensinando algo para ele. Ele quer aprender com esse diferente que Deus está dando. E aí ele precisa tirar a sua vida do alicerce das coisas que são boas e importantes, mas não são ao mesmo tempo essenciais. E construir uma nova casa pela palavra, pela loucura da palavra que vai fazendo carne e você vai fazendo experiências novas. E essas pessoas, da qual estou falando aqui, elas começaram então a fazer experiências novas. Eu conheço dezenas de outras pessoas. E ao contrário de criarem mais conflitos, mais divisões, problemas familiares, começaram a encontrar a essência do companheirismo, daquela coisa que se tinha perdido porque tinha outras atividades para fazer. Compreenderam o valor de estar presente até na educação dos filhos que deixaram porque tinha uma grande escola, uma escola boa, e agora puderam dar uma outra alicerce. Pense, você que passou por essas dificuldades financeiras, se não estava ali um verdadeiro convite de Jesus para você. E que Ele possa te dar sempre umas vestes novas, no momento em que está tudo bem, ou que está tudo correndo mal financeiramente, onde as coisas sobram ou faltam, não falte o essencial, a presença dEle. Que Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.